Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 5, dos versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade, vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que viu o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, algumas realidades deste Evangelho. Primeiro, Jesus diz: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. O Filho é aquele que continua a obra do Pai. O Filho é aquele que na história realiza a obra do Pai. Ele coloca em movimento e ele realiza a obra da salvação. Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. O Filho continua a realização na história da obra da salvação, da obra do Pai. Continua Jesus. Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Amados e amadas de Deus, o Filho continua na história a obra do Pai. O Pai gera eternamente o Filho é todo voltado na Trindade eterna para o Pai, e agora o Filho, na história da salvação, o Filho realiza a obra do Pai, o Filho realiza a vontade do Pai, o Filho faz na história a vontade do Pai. O Filho é aquele que tem a vida em si mesmo, Deus é vida, o Filho tem a vida em si mesmo, e ele dá então àqueles que o seguem, aos seus discípulos, ter a vida. Quem tem Jesus tem vida. Tem a vida e tem a vida definitiva, tem a vida eterna. A vida eterna, amados e amadas de Deus, não é uma coisa, não é um lugar, é uma pessoa. É Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. E ele é aquele que realiza o juízo, ele é aquele que entrou na nossa história, assumiu verdadeiramente aquilo que nós somos, e ele é aquele que realiza o juízo se dá pela decisão por ele, ou a rejeição dele. Amados e amadas de Deus. E Jesus diz ainda que não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão, uns para a vida, outros para a condenação. É Jesus que com a sua morte e ressurreição realiza a salvação. E agora quem crê em Cristo, quem faz o bem e crê em Cristo, vai para a vida. Quem rejeita Cristo e faz o mal, vai para a
condenação. Não é o filho que julga, é cada um que se julga com relação à atitude que assumiu com relação a Jesus, que é o Filho eterno de Deus, que é o nosso Salvador. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude a termos a vida de Deus em nós, a seguirmos Jesus é a vida, e termos a certeza de que seguindo Jesus, nós temos vida e vida definitiva, vida eterna. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.